ponte entre pesquisa científica e o mercado de inovação. Convido agora Patrícia Tavares. Ela é cofundadora e CEO da Neural Mind, é uma líder com mais de 20 anos de experiência em inovação, atuando com estratégia, gestão de tecnologia e negociação, desenvolvimento de negócios, propriedade intelectual e parcerias internacionais. Já esteve à frente de áreas-chave multinacionais, startups, instituições de pesquisa, sempre com foco em levar soluções de ponta do laboratório ao mercado. Sua formação inclui engenharia de produção na UFSCar, especializações em negociação e o CLA, empreendedorismo, Babson College, MBA em tecnologias exponenciais, Nova SBE, MBA em gestão estratégica de negócios na Unicamp, mestrado em engenharia mecânica, doutorado em política científica e tecnológica na Unicamp, além de certificação Six Sigma Black Belt. Patrícia, seja muito bem-vinda. É um privilégio contar com a sua presença hoje. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada, Cecília, aí, pela apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Então, obrigada também. Agradeço ao Newton, que não está aqui temporalmente, mas depois deve nos ouvir, pela gentil apresentação também, pelo convite. É sempre bacana poder compartilhar, né, o conhecimento e estimular a formação de novos empreendedores, né? O Newton sabe, quando eu estive na frente também, uma das diretorias da Inova, né, eu era responsável pela diretoria de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia, parcerias com empresas, né? A gente também, na nossa gestão, foi criado o Parque Tecnológico da Unicamp, a gente gerenciava a Unicamp, incubadora, então a gente começou lancei, né, junto com a Vanessa, né, com o Virgílio, a competição Desafio Unicamp, né, justamente para fomentar e estimular o empreendedorismo na academia e para que as pessoas pudessem ver, né, que não só a pesquisa, o ensino, mas também o empreendedorismo é uma oportunidade real de carreira para quem está criando invenções e coisas novas no mercado. E, nesse sentido, a propriedade intelectual, que é um tema que eu tenho de tanto formação, quanto pesquisa, quanto vivência prática, tanto como gestora de inovação na academia, quanto como executiva, gestora de negócios e CEO da minha empresa, é um tema importante. Eu falo que conhecer, pelo menos o básico de propriedade intelectual, é um conhecimento para a sua vida, né? Todo mundo deve ter, né? E principalmente para quem está aqui dentro do Livre Empreendes, pensando em como levar uma invenção, né, uma descoberta, uma invenção científica, né, um resultado de uma pesquisa científica ao mercado, é muito importante. Eu espero mostrar isso para vocês hoje, tá? Continuar aqui. Peraí. Então, a gente vai falar rapidinho, né, por que a propriedade intelectual é relevante para startups, para empreendimentos nascentes, né? O que é a propriedade intelectual? Bem resumido, gente, porque no tempo aqui que eu tenho, nos 40 minutos não dá tempo, e até peço a Cecília, gentilmente, também a Carla, para quando eu chegar na metade da fala me avisar, para eu me balizando aqui também. E sobre o uso estratégico da propriedade intelectual nas suas diversas formas, tá? Bom, todos já falaram sobre mim, eu não vou estender novamente, eu queria só trazer que a minha formação toda permeou a academia, no sentido da minha formação, né, de atuar com o ensino. Então eu dei aulas de empreendedorismo na ILO, Escola de Ciência, até esse ano, na PUC do Peru, no doutorado de gestão tecnológica, né, dei também aula em outras instituições, principalmente mais tempo nessas. Fui diretora da agência de inovação por 10 anos, e o modelo da agência de inovação deve-se muito ao Roberto Lotufo, que foi diretor executivo, e a mim também estive lá junto, a gente implementou muitas coisas, assim como o Newton também depois deu continuidade e criou outras coisas novas e bacanas também. No CNPEM, eu atuei por 7 anos, como gestora de inovação, também constituí toda a área de inovação lá, empreendedorismo, programa PACE, várias iniciativas interessantes também. Então, assim, sempre nesse viés de como levar descobertas, né, invenções científicas que surgiram de resultados de atividades de pesquisa na academia
para o mercado, de modo que você possa beneficiar a sociedade, que as pessoas possam usar as invenções, ampliar o impacto dos resultados de pesquisa que é feito nas instituições nossas científicas e tecnológicas do Brasil, de modo que as pessoas realmente possam usar, não seja só gerar papers, mas que você possa gerar produtos, serviços, tecnologias que beneficiem milhões de pessoas, que impactem a vida das pessoas, né? E no mercado, sempre, né, quis empreender, vem de uma família de empreendedores, e a Neuromind é realmente um grande sonho, e me dedico 100% hoje a ela, e sou CEO dela. A gente está numa fase muito boa de tração e expansão. A Neuromind é uma deep tech, inteligência artificial. A gente começou a trabalhar com IA generativa muito antes de IA generativa ser popularizada pelo ChatGPT em 2023. A gente pré-treinou o Bertimbal, né, em português, que tem milhões de downloads, é open source, milhões de downloads até hoje, 10 milhões no último mês. Então, foi um dos primeiros embriões de modelos de linguagem aqui no Brasil. Então, a gente lança muitas novas tecnologias nessa área de IA, temos tanto para o governo quanto para empresas. Então, é um prazer, é uma área muito de fronteira, a gente sempre está trazendo as mais recentes descobertas da IA, incorporando nas nossas soluções para aumentar a produtividade de pessoas e organizações e governo. Tá? Mas também trabalhei em empresas. Eu comecei minha carreira como engenheira, né, dentro da IOSP Maxion, que é uma empresa multinacional, né, ela foi parte da Rockwell Automotive também, e ela é líder em produção de rodas, né, desenvolvimento e rodas. E na Grambio, eu também fui responsável também por estruturar toda a área de inovação na Grambio, que é uma empresa da parte de biotech, de etanol celulósico, e foi também uma grande experiência. Em tudo isso sempre envolveu conceitos que eu vou passar aqui para vocês, né, de uma forma resumida. Então, começando, né, todos vocês, a gente está falando aqui dentro de um contexto, né, de como você levar descobertas científicas para o mercado, e aí nisso, como é que a gente pode, que tipos de resultados de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nós podemos ter? Nós podemos ter desde uma descoberta científica, né, uma descoberta científica como indo lá para o bem básico, Niels Bohr, que toda a estrutura do átomo, que não tem uma aplicação prática imediata, mas que ela pode subsidiar várias invenções e inovações no futuro, né? O Newton estava falando da própria fotônica, que como área de estudo, como campo, né, que surgiu aí com várias, né, invenções, ela permeia vários produtos que estão no mercado. Então, a gente tem várias descobertas que vão ser fundamentais para invenções e inovações. E aí, o que é invenção? Invenção é quando você consegue gerar um resultado numa tecnologia que ela pode ser aplicada, que ela é nova, que ela vai poder ser colocada em uso num produto, então na forma de um produto, de um serviço, e aí realmente você poderá proteger ela por meio de uma patente, e aí ela pode dar origem à inovação. E aí eu vou também trabalhar esse conceito. Por quê? A inovação está associada com a adoção ao mercado. Existem várias invenções que podem ser tecnicamente interessantes, mas por uma razão, vários fatores, índice de viabilidade econômica, financeira, marca, posicionamento, entre outros, elas não são adotadas pelo mercado. Né, existem vários casos. E aí ela não concretiza a inovação, por isso que a gente fala que quem concretiza a inovação é a empresa, não é a universidade. A universidade, ela gera invenções, descobertas científicas, mas a inovação se concretiza quando a empresa vende e aquela tecnologia é absorvida pelo mercado, é usada pelas pessoas, né? Existem várias tecnologias que foram boas e foram descontinuadas porque não se concretizaram como absorvidas pelo mercado. Então, a adoção para o mercado é muito importante. E, nesse sentido, a propriedade intelectual é um dos mecanismos que ajuda, e eu vou comentar sobre isso, a uma invenção poder se concretizar, se transformar em inovação. Então, como eu acabei de falar, ela é um dos mecanismos, uma das formas para auxiliar que invenções, resultados de projetos de P&D cheguem ao mercado e sejam usadas pelas pessoas, né? Em diversos segmentos, como o farmacêutico, por exemplo, acho que é um dos casos mais emblemáticos, mas várias áreas de engenharia, entre outros materiais, é crítica também a EPI, é importante para garantir o retorno de investimento. Falando aqui de medicamentos, uma indústria farmacêutica, para todo o processo de desenvolvimento de um novo fármaco, desde a descoberta da molécula lá, para funcionar no alvo terapêutico, ela pode demorar pelo menos 10 anos.
né? Tem os testes regulatórios, fazem testes clínicos, fase 1, 2 e 3, enfim. E para chegar ao mercado, as empresas gastam bilhões de dólares, né? Muitas vezes elas licenciam a molécula de instituições científicas e vão desenvolvê-la, fazer os testes regulatórios para levar ao mercado. E se ela não tiver uma proteção patentária que permita que ela vá poder explorar no mercado aquele medicamento com alguma exclusividade por algum tempo, ela não vai conseguir recuperar os bilhões de dólares que ela investiu no desenvolvimento daquele medicamento. Então, ela não vai querer investir se ela não tiver como obter uma proteção patentária. Isso se desdobra em vários outros segmentos. Eu, como empreendedora, quando eu vou falar com o investidor, a primeira coisa que ele me pergunta é: o que você tem proprietário? O que é seu? O que você está usando de terceiros? Então, isso é uma das primeiras perguntas. Então, é muito importante para os investidores também que você esteja cuidando da propriedade intelectual do seu negócio, que pode ser de várias formas, tá? Então, aí eu venho aqui, por que ela é importante para startups, né, para novos negócios? Ela, como eu falei, é imprescindível para ter valor no mercado, dependendo do campo tecnológico. Então, realmente, no caso farmacêutico também, como eu falei, vantagem competitiva, né? Você pode ter uma abertura de mercado, uma exclusividade de mercado, conseguir vender com exclusividade por um tempo, no caso da patente, 20 anos, né, que você consegue, marcas a cada 10 anos, ela é renovável, software 50 anos, entre vários outros, tá? Segurança jurídica. Então, você consegue proteger contra concorrência desleal, contra imitações das suas tecnologias, contra cópias não autorizadas, contra um uso não autorizado, enfim, e garantir o reconhecimento de que aquela invenção foi sua, né? E o reconhecimento da sua própria invenção. É um ativo da sua empresa. Hoje em dia, os ativos intangíveis valem muito mais e são muito mais presentes no valor da empresa do que os ativos fixos, né? Mudou-se muito da década de 70 para hoje, né? É um elemento chave para atrair investimentos de várias formas, tanto para investir no seu projeto, né? Hoje, várias vezes, quando você vai apresentar um projeto para vários órgãos de fomento, tem sempre que você explicar se você já tem propriedade intelectual, se você já fez uma busca de anterioridade para ver se pode proteger propriedade intelectual, e isso é levado em consideração, né? E evitar a infração também que você infrinja direitos de outros, né? Que a sua empresa comece, de repente, a desenvolver alguma coisa que está esbarrando na patente de outro e você não percebeu e pode ser acionado, pode sofrer perdas materiais e reputacionais que podem até acabar com a sua empresa e com o seu patrimônio pessoal, né? Então é importante você estar vendo, não só protegendo o que você tem, mas vendo se o que você está desenvolvendo não está infringindo a API de ninguém. Eu falo que até para os projetos, né, de mestrado, doutorado, iniciação científica, deveriam começar não só com uma busca, né, em bases de artigos, mas realmente uma busca em base de patentes, porque cerca de 70% do conhecimento científico e tecnológico está codificado em patentes, e cada ano estima-se que pelo menos 2,7 bilhões de patentes são depositadas no mundo. Então, é uma rica fonte, né, de conhecimento científico e tecnológico que precisa ser explorada, não tem como reinventar a roda. Até você entender o quanto você está, para você também mostrar o quanto você está avançando em relação ao estado da técnica, você precisa conhecer o que existe. Então, é super importante, né, você olhar as bases de patentes também. Falando da atratividade de investimento, né, que eu falei para investidores, saiu esse estudo aqui em 2023 no escritório europeu de patentes, que eles identificaram que as startups europeias com patentes e marcas, que tanto registraram sua marca quanto depositaram patentes em suas tecnologias, são 10 vezes mais bem-sucedidas na captação de investimento de capital de risco, tá, de financiamento. Tanto financiamento público quanto capital de risco, né? Então, e quando protege os dois, elas têm mais eficácia do que só quando protege só a marca ou só a patente. Então, isso é bem interessante. Eu vou deixar aqui o link também, dá para vocês verem, mas eles pontuam, né? Eles pontuam que também 1/3 das startups na Europa já protegem também, ou patente ou marca também. Como eu comentei com vocês, isso aqui é bem rapidinho também. Vocês olharem como mudou a distribuição entre os ativos de uma empresa, que eram ativos intangíveis, né, como patentes, o valor da sua marca, né, o seu conhecimento ali, tácito, software, ativos de clientes, sua base de clientes, seus dados, né, então, os ativos intangíveis da empresa, na década de 70, eram 17% do valor dela, e era muito mais os ativos fixos, como você ter prédios, né, equipamentos físicos, enfim, eram muito mais importantes.
né, na década de 20, em 2020, a gente já passa que 90% do valor de uma empresa são os ativos intangíveis, né? E tem empresas que a sua marca vale muito, 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 muito mais, às vezes, do que as próprias soluções que ela está comercializando, né? Então, isso é super importante, isso constitui o valor da empresa. Então, cuidar da sua marca desde o dia 1 é super importante, às vezes é muito negligenciado. E não é caro. No Brasil, para pessoa física registrar uma marca, para uma empresa pequena, o INPI dá desconto de 60% para empresas que estão no Simples Nacional. Então, realmente é muito barato, é fácil você fazer sozinho, mas tem várias empresas que prestam esse serviço. Então, é super importante, como eu vou mostrar para vocês, tá? Falando bem rapidinho aqui de propriedade intelectual, né? O que é propriedade intelectual? Ela está relacionada, não existe uma definição assim única, bem definida, assim, bem delimitada, é subjetiva, né? Essa definição é da OIPO, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, e ela fala que a propriedade intelectual está relacionada com todas as criações da mente humana, tá? E aos direitos relacionados a essas criações para os seus criadores, né? E para os seus titulares, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, nessa diferença. Então, criação da mente humana, o que pode ser? Desde uma pintura, desde um filme, desde uma música, uma poesia, né, obras artísticas e literárias, desenho, design de automóveis, de sapatos, de farol, de garrafas, de cadeiras, de vários tipos de objetos, as marcas das empresas, os produtos que a gente tem, processos, todos esses são criações da mente humana, né? Aí a gente tem um conceito que chama titular vezes inventor ou autor. Titular é quem tem um direito patrimonial daquela criação, ou seja, pode explorar no mercado. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de músicas, né? Então, o autor, né, quem compôs aquela música, ele tem o direito autoral dela. E ele, muitas vezes, ele cede os direitos patrimoniais para a gravadora, que vai comercializar e vai distribuir a obra dele. Isso acontece também para livros, para artigos, quando você vai publicar, você tem que seguir, né, as regras quando você sai num periódico, entre outros. E nos produtos também, e aí no caso de colaboradores funcionários ou também pesquisadores que estão dentro da universidade fazendo mestrado e doutorado, cada universidade como a Unicamp, ela tem a sua pesquisa, a sua política de propriedade intelectual, então tem que verificar, porque tudo que você está fazendo dentro com os recursos da Unicamp, a Unicamp é o titular, ou seja, ela tem o direito de licenciar para outros aquela invenção. Mas quem trabalhou naquela ideia, naquela invenção, ou naquele software, ele é o autor. Então, ele tem o direito moral de ser reconhecido como autor. E existe uma política da Unicamp de distribuição, de compartilhamento dos benefícios auferidos se aquela invenção for comercializada, né? Então, essa é a diferença de inventor e autor. E na CLT também. Então, vamos supor, você trabalha numa empresa, você vai criar a sua empresa. Você vai ter um time que vai trabalhar como parte do contrato de trabalho dele, naquela invenção. Esse time vai ter, essas pessoas vão ter direito a ser reconhecidas moralmente como os inventores ou autores. Autores é para direito de autor, tá? Software entra como direito de autor, a gente vai ver isso rapidinho, e inventor é para patentes, tá? Então, eles entram como inventores ou autores reconhecidos, mas eles fizeram aquilo usando os recursos da empresa dentro do contrato de trabalho deles. Então, o titular disso é a empresa, né? Ela que tem o direito de vender e comercializar aquela invenção. Então, falando também bem rapidinho, porque a propriedade intelectual é um assunto aí bem extenso, né? A gente tem, propriedade intelectual envolve direito autoral, direito de autor, propriedade industrial e o que o NPI categoriza como proteção sui generis, que elas são mais diferentes dessas categorias, né? Se abrangem mais do que alguma coisa. Então, no direito de autor, direito autoral, você tem direito de autor, o conexos, que são distribuição, né, e o de programas de computador, né, então a gente já comentou aqui. Propriedade industrial é o que tem uma aplicação industrial, né, comercial, então ela envolve a patente, o desenho industrial, a marca, indicação geográfica como queijo de Minas, queijo da canastra, champanhe, entre outros, né, o pisco, né, do Peru, também do Chile. Então, esses são indicações geográficas, né, que mostram características daquele produto que foi produzido num determinado local, em determinadas condições de produção específicas e tudo. E a proteção sui generis tem a topografia de circuitos integrados, os cultivares, né, que são
novas modalidades vegetais, né, que foram criadas, que não são como elas se encontram naturalmente na natureza, né, e conhecimento tradicional que foi acumulado por povos, por pessoas, enfim, de índios que sabem como manipular, por exemplo, uma determinada erva, né, para poder ter um efeito esperado. Então, esses são conhecimentos tradicionais da comunidade, tá? Então, aí uma coisa importante é o que é uma finalidade da propriedade intelectual, é impedir que terceiros usem ou explorem indevidamente uma criação que não foi deles, sem autorização de quem a criou, de quem detém os direitos de uso, né? Vigência, aí cada modalidade dessa tem um tempo de vigência, tá? Que é o período em que o seu titular pode explorar comercialmente com exclusividade. Ninguém impede também que você não venda, mas que você disponibilize gratuitamente. Isso é uma disposição do titular fazer isso. Territorialidade. Então, vários direitos, exceto o direito de autor, que é internacional, né? As outras formas de propriedade intelectual, elas são territoriais, elas só são válidas nos países em que for solicitado a sua proteção, tá? Fora isso, então, se você só protegeu no Brasil, ela não é válida essa proteção nos Estados Unidos. Qualquer um pode, né, se conseguir reproduzir, olhar sua patente e comercializá-la lá. Não tem proteção lá, tá? Bom, eu vou falar bem rapidinho também de patentes, marcas, software, né, uma visão básica, que são coisas bem comuns numa empresa, tipos de invenção bem comuns, mas todos os outros a gente vê N exemplos, a indústria automobilística, de moda, de design, né, de, enfim, mobiliária, ela depende muito do desenho industrial também. Mas eu vou trazer agora alguns 3 tipos mais comuns aqui. Falando de patente, né, que é o símbolo da patente do Brasil, a patente realmente nada mais é, né, do que um documento que ela descreve em detalhes uma invenção. Ela tem que ter uma suficiência descritiva de modo que um técnico no campo possa reproduzir aquele invento, né? Então, ela descreve uma solução técnica para um problema, né, específico dentro de um campo tecnológico. Então, ela vai resolver melhor aquele problema, ou ela vai resolver de uma forma surpreendente, que nunca foi prevista, né? E ela envolve uma troca, né? Ela é um título de exploração exclusiva, comercial, dada pelo Estado, quando ela for concedida, em troca, né? O criador tem que divulgar a invenção dele. Então, você consegue ter essa divulgação científica do conhecimento que foi gerado ali, de modo que outros possam reproduzir, né, e avançar esse conhecimento. E por ser um direito territorial, como eu falei, né, ela tem que ser depositada em todos os países que você deseja ter uma exclusividade na exploração econômica, tá? Cada país tem autonomia também. Uma patente pode ser concedida num país e recusada no outro, não seja porque ela é concedida no Brasil, que os Estados Unidos é obrigado a conceder, né? Então, há alguns requisitos que variam de país para país também. Aqui no Brasil, isso não é em todos os países, existem 2 tipos de patentes: a patente de invenção, que tem vigência de 20 anos, né, um conceito tecnológico novo, e o modelo de utilidade, que tem mais a ver com funcionalidade, mudanças funcionais, tá, aperfeiçoamento, que ele tem vigência de 15 anos. Aqui, para ilustrar patente de invenção e modelo de utilidade, o conceito inicial do alicate foi uma patente de invenção, tá? Aí, dispositivos para tornar ele com um diferente tipo de corte, uma pega mais fácil para ser mais ergonômico, são modelos de utilidade, tá? Mas o conceito da invenção, ele é único, né? Você não tem patente para cada tipo de alicate novo que sai, né? Então, para ser patenteável, o que você precisa para saber se você tem como depositar um pedido de patente? Tem que ser novo para o mundo, né? Não é novo só no Brasil. Então, aquele conceito tem que ser diferente do que tem no estado da técnica, tá? Do que já foi divulgado anteriormente. E isso você só vai saber fazendo uma busca de anterioridade em base de patentes, né? O INPI faz busca, se você pagar busca, ele vai fazer a busca para analisar sua patente também, os outros órgãos internacionais fazem busca, você pode fazer uma busca a várias bases, desde o Google Patents, que é bem simples, até a base do NPI, outras bases pagas, né, tem a Darrent, que é disponibilizada pela CAPES também, entre outras. Nesse sentido de novidade, o que eu sempre falo, ainda mais quando eu estou falando com pessoas que também estão na academia: cuidado com a divulgação dos seus resultados, tá?
Obrigada, Cília. E a divulgação dos seus resultados não é só divulgação por uma publicação do artigo, mas uma apresentação num congresso, um pôster, conversas informais. Você está fazendo uma apresentação daquilo, alguém hoje pode tirar uma foto e botar na rede. Então, se o INPI fizer uma busca e ver qualquer divulgação, seja num relatório, seja numa foto, a sua invenção, que está divulgando a sua invenção, você pode perder, né, o direito à novidade foi querida. No Brasil, existe alguma coisa que a gente chama de período de graça. Então, após uma divulgação, você ainda tem 12 meses para proteger aquela invenção. Mas você já fica com uma proteção frágil, até porque tem vários outros países que não reconhecem o período de graça. Então, o ideal, a gente sempre fala, desde que eu estava na Inova, no CNP, enfim, nas aulas que eu dei, primeiro protege, depois você publica, né? A patente não impede uma publicação científica. Ao contrário, na Unicamp, a Inova é a agência que cuida disso, ela faz as buscas de anterioridades para as pesquisas da Unicamp, cuida de todo o processo de proteção, enfim, é bem tranquilo falar com eles e divulgar, comunicar a invenção para eles fazerem essa avaliação, tá? Bem tranquilo. E se você, como empresa, está conversando com potenciais clientes, potenciais parceiros, faça um acordo de confidencialidade com eles. Não fale nada sem ter um NDA assinado para proteger você, para evitar que, de repente, se você não depositou sua patente, ou de repente outro vai lá, escuta a sua invenção e se ele conseguir, ele vai lá e deposita a patente antes de você, tá? Outro requisito é atividade inventiva, ou seja, a sua invenção não pode ser óbvia. Ela tem que ter um avanço, não pode ser só redução de custo também, tá? Isso para patente, tem que ser um avanço em relação ao estado da técnica, para um entendido no assunto, né? Não pode ser óbvio para ele, tá? E essa não obviedade, né, atividade divertida, pode ser comprovada com comparações, aí você tem que entender o que existe, mostrando a superioridade, mostrando um efeito surpreendente, né, uma maneira que ninguém poderia prever, olhando em 2, 3 publicações que aquilo poderia ser feito, enfim, com o que está no estado da técnica não seria óbvio chegar naquela invenção. E aplicação industrial, né, você tem que ter um uso, pelo menos pretendido, para aquela invenção. Então, eu falei para vocês de busca, você tem várias formas de buscar, né? O INPI, na WIPO, ou OMP, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, tem o Patent Scope, o próprio equivalente ao INPI, que o INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? O órgão do Brasil que cuida da propriedade industrial, eu falo propriedade industrial, e ele cuida também de registro de software, tá? Porque o direito de autor aí não precisa, fora, né, o software, gozar desse registro com ele, né, tem a Biblioteca Nacional, entre outros. Tem o SpaceNet da Europa, tem o Google Patents, que é bem simples, entre outras, né, a Derwent, tem SciFinder, tem várias outras bases pagas que fazem até uma busca também, dão mais recursos de busca para você. Agora, falando da marca, né? A marca a gente conhece bem, é bem visual, às vezes a gente vê várias empresas aí, o valor, a marca que conhecemos, quem não vê a maçãzinha já lembra na Apple, ou o símbolo da Nike, né? Então, você tem associações com essa marca, então é um sinal distintivo, né? Você tem geralmente um logo, ou um jogo de palavras, que é o próprio logo, né? É todo sinal distintivo e perceptível que identifica os produtos, serviços que vêm com o seu fabricante, né, com quem fabricou. Né, então, ela garante ao proprietário também o direito de uso daquela marca no território que ela foi protegida, a marca também é territorial, então se eu só tiver ela protegida no Brasil, alguém pode proteger ela fora, e aí eu não posso vender meu produto com a marca lá, né, lá fora, e usar minha marca lá fora, sem ter que pagar alguma coisa para aquela pessoa que tem aquela marca registrada, eu posso sofrer um processo também, tá? Então, direito de uso e na atividade que ela foi registrada. Então, a Apple está registrada ali para os dispositivos eletrônicos, entre outros, né? Até teve uma disputa da Apple com a Apple Inc., que era a gravadora dos Beatles, né? Então, gerou uma disputa entre eles também, porque eles já usavam o Apple antes, aí acabou-se que a Apple ficou-se quem que ia poder usar a Apple e em que contexto, né? Enfim. E a vigência dela é 10 anos e ela pode ser prorrogável, a patente não, mas a marca pode. A cada 10 anos você repaga o registro, obviamente você tem que estar usando também a marca, né? Senão alguém pode contestar.
Aqui existe um estudo de Interbrands, né, que é dos valores de marcas. Então, vocês podem ver quanto vale o valor da Apple, né? 488 bilhões. Então, o valor da marca da Apple é gigante, né? É um ativo enorme. A Microsoft, a Apple, a Amazon e Google sempre estão entre as marcas mais valiosas também. McDonald's, a Coca sempre estão. Então, o valor da marca delas é um ativo realmente que a empresa tem. E isso é construído, né? Todas cuidam muito de estratégia de branding para cultivar essa marca, porque ela gera uma associação, né? Quando você já vê a Amazon foi um novo modelo de negócio, você já entende, já associa, né? O Google a mesma coisa com o buscador, então já tem uma associação daquela marca com uma reputação construída, com a experiência que ela gera, né, para a pessoa. Então, a importância do registro que eu falei para vocês, você tem um nome empresarial que sai no contrato social, que é a razão social da empresa, mas a marca, que é o nome fantasia, pode ser diferente, e os dois têm que ser registrados, além do domínio, né, da internet, né? Ela é um ponto de contato com os clientes, então os clientes também, né, tem valores, impressões e sentidos incorporados à marca, positivos e negativos, então é super importante a marca, ela cria uma ferramenta de construção de valor, né, por estratégias de marketing, comunicação, reputação no mercado também, né, e você também, se você não protege, você acaba tendo o risco de não poder usar a sua marca, e isso aí é ruim, você tem que mudar de marca, enfim, isso gera prejuízos para você no mercado. Programas de computador, aí eu falo, programa de computador não tem, no Brasil não tem patente de programas de computador, você pode ter um software embarcado num dispositivo, ou você pode ter uma patente de um método que pode ser esse método, configuração nova pode ser implementada no programa de computador, mas não uma patente do programa de computador, tá? Ele é um registro, ele tem vigência de 50 anos, é o registro do código-fonte, no NPI não tem um exame de mérito, diferente das patentes que elas têm um exame, né, um examinador vai fazer busca, ele pode não conceder patente, tem um exame de mérito mesmo, assim, daqueles 3 características que eu passei para vocês, o software não tem, tá? Você pode proteger também a marca, o nome do software, né, em Windows, por exemplo, vamos dizer assim, né, tem a marca registrada Windows e tem o software também, e os programas, perdão, e você registra no INPI para, se tiver uma infração, uma disputa judicial, ele está lá dentro garantido, você pode usar isso como uma prova, tá? Então, o INPI faz o registro do software. Falando aqui, então, agora, avançando, como atuar estrategicamente com o TI, que eu acho que isso é super bacana para vocês, né? Então, acho que, pensando numa startup, em levar uma descoberta científica para o mercado, primeiro ponto, proteja a sua API quanto antes, né? Seja a patente, se for viável, ou de invenção, ou de modelo de utilidade, a sua marca, né? Quanto antes, e o seu domínio também, software, design, o que seja. Se você não tem como, né, proteger uma patente, não é possível, ela já esbarra em outras patentes, você também pode licenciar, se for, por exemplo, da academia, você pode licenciar essa patente. Então, existem várias patentes da Unicamp, né, que você pode licenciar para criar uma empresa. Então, isso é possível fazer também, tanto da Unicamp como de empresas. A IBM tem uma estratégia de longa data que ela licencia patentes, a outras ela guarda como estratégia dela, competitiva. Então, há como aferir também, tanto poder atuar, porque você não tem uma patente, como você também aumentar também o seu portfólio tecnológico, licenciando patentes que complementem o seu negócio. E também tem a questão da liberdade para operar. Essa é uma análise muito grande, não dá para a gente falar em detalhes aqui, mas como a gente sabe que a patente é territorial, então vamos supor, às vezes podem ter invenções que esbarram na sua invenção, mas ela está protegida, por exemplo, só nos Estados Unidos e não está aqui. Então, você vai poder comercializar aqui. Apesar de você não poder pedir a patente, você pode comercializar. Então, você tem liberdade para operar, tá? Então, esse é um outro conceito que é importante. Às vezes, você não pode depositar patente, mas você pode vender, comercializar esse produto ou serviço aqui, porque não teve um registro aqui, tá? Então, eu falei para você já de uso estratégico, então acho que quando você pensa na estratégia do portfólio de IPI, você tem várias formas estratégicas de utilizá-la para alavancar também competitividade e investimentos da sua empresa, né? Uma abordagem estratégica que a IBM tem já há décadas, né? Estimam que ela já ganhou mais de 30 bilhões com licenças de patentes, tá? Então, as que são core para o negócio dela, ela protege, ela promove, comercializa, e ela também gera receitas com outras patentes que talvez não são tão core, são mais intermediárias, licença cruzada. Então, ela licencia para pessoas que desenvolveram uma invenção que precisa da patente dela e também faz a mesma coisa de outros.
Enfim, com isso ela consegue maximizar o potencial das invenções dela, apoia o desenvolvimento do mercado, licenciando para a indústria, o desenvolvimento da indústria, e ela tem uma das maiores carteiras de patentes do mundo, né? Ela tem sido líder há muito tempo em patentes concedidas nos Estados Unidos por vários anos. Então, ela soube usar a patente de uma forma estratégica. Às vezes vieram algumas invenções que não são tão core para o negócio dela, mas que para outros negócios podem ser. Então, ela oferece receita de royalties com isso. Aqui eu trouxe um caso da minha experiência no CNPEM, né? Eu trabalhei no CNPEM e, para quem não conhece, né, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, está aí pertinho também da Unicamp. Ele tem o Sirius, né, que é o acelerador de luz síncrono de quarta geração, que foi um dos primeiros no mundo, né, o Brasil, o Brasil foi um dos primeiros 3 países a ter uma fonte de luz síncrono de quarta geração, e ele se tornou a maior infraestrutura, né, científica brasileira. Quando o Sirius surgiu, uma das coisas que a gente fez, né, a gente registrou a marca logo no comecinho do projeto Sirius, e começou a ter muita gente, pela notoriedade do projeto, querendo criar marcas, serviços, produtos, enfim, com o nome Sirius. Então, uma das coisas que eu tinha era eu tinha um escritório que monitorava a marca e a gente estava sempre olhando. Aqui é como está esse curso Sirius agora. O que a gente descobriu? A gente descobriu que tinha um curso Sirius, que é um curso de aprovação, tanto para vestibular, quanto para colégios técnicos, que ele estava usando o logo, antes ele estava usando um logo que era a forma do Sirius, aquela forma específica, né, do prédio do Sirius, e botando, acelere a sua aprovação. Então, é um uso não devido. O que a gente fez? A gente fez uma notificação extrajudicial para eles, pedindo que eles mudassem. Por que é a nossa preocupação? É gerar uma associação indevida. A marca não é só você denunciar alguém que está usando sua marca com fins de dinheiro, mas com finalidade das pessoas não confundirem que esse curso tem alguma coisa a ver com o Sirius e com o CNPEM. Como o CNPEM tem atividades também de pesquisa, né, de ensino com a ILO, criar uma confusão, uma associação indevida desse curso com o Sirius e o CNPEM. Então, esse é um cuidado que você tem que ter com a gestão da sua marca também. Que não tenha uma diluição da sua marca, ou seja, que ela fique repetida em várias coisas, que ela perca uma distinção, e também que você não tenha, de repente, uma associação indevida, que a pessoa queira parecer que esse curso tem alguma relação com o tão conhecido Sirius, né? Então, a gente conversou com eles, pedimos, foram idas e vindas, e eles mudaram. Tiraram, né? Então, aqui esse desenho que tem aqui, né, o verde e o laranja, era o prédio do Sirius, então eles tiraram e botaram CLJF Sirius, não só Sirius, né? Então, foi uma dessas, teve vários casos, mas esse foi um bem notório. Então, esse é um cuidado que você tem que estar com a sua marca. Depois de registrar, ela tem que acompanhar. O INPI, e tem publicação semanal, né, que é que mostra todos os pedidos de marcas que foram feitos. Então, assim, é um trabalho grande, mas você tem empresas que podem, escritórios que você pode contratar, e eles fazem esse monitoramento para você, né, para sua empresa, tá? Outra coisa interessante foi o caso do Coco Bambu, né? O Coco Bambu aqui ele registrou a marca dele, Coco Bambu, mas ele não tinha registrado o domínio cocobambu.com. Tá? E aí o que aconteceu? Outra pessoa já tinha registrado esse domínio. Para ter ele acesso, ele precisou comprar esse domínio da outra pessoa que tinha propriedade, né? Então, uma preocupação grande é, olhe, se você quer o .com.br, ou, por exemplo, no caso da minha empresa, a gente tem a Neuromind.ai, né, que é de Artificial Intelligence. Então, a gente comprou ele também. Então, olhe isso, porque senão você pode ficar sem poder usar o seu domínio também, que tem a ver com a sua marca, é toda uma estratégia de propriedade intelectual que você começa a ficar afetado, né? Aí, alguns casos aqui, 2 casos para vocês, tem vários, né, de infração, e às vezes pode ser uma infração planejada, ou até por inocência, ou uma infração pensada, né, mas que ela custa caro. Né? Então, aqui tem 2 casos, o caso do Johnny Walker e o João Andante. Né? Uma marca de cachaça mineira, que foi criada em 2008, ela criou o João Andante. Então, você vê que João Andante é uma tradução de Johnny Walker. Né? Então, ela conseguiu o registro no INPI, só que aí a Johnny Walker, né, a americana, entrou com uma ação contra a cachaçaria mineira, né? Foi uma disputa de vários anos, até que foi determinado pela justiça que o INPI suspendesse esse registro da marca, e aí a cachaçaria teve que alterar o nome da cachaça para O Andante, né? Que se a gente pensar nela, teve uma mudança, mas ainda tem alguma semelhança, mas ela teve que alterar, né? Então alterou toda a sua estratégia de marca também. O próprio nome iPhone
Essa é uma disputa que não está 100% resolvida, né? A Gradiente, né, ela registrou a marca Gradiente iPhone em 2000 no NPI, né, antes que o iPhone foi lançado em 2007. Né? E aí, depois, eles lançaram esse telefone, o Gradiente iPhone, a marca iPhone foi registrada pela Gradiente. Eles lançaram o Gradiente iPhone mais ou menos em 2012, né, como ela lançou a linha de celulares dela, e aí, realmente, ela tinha registrado em 2000, mas foi concedido o registro em 2008. O NPI, nessa época, estava com backlog em concessão de marcas, que já, nossa, reduziu muito, então demorou um tempinho. Daí a Apple, né, quando lançou esse telefone da Gradiente, ela entrou com uma ação judicial contra a empresa, né, para usar o nome iPhone. Então, ambas as empresas já tiveram resoluções favoráveis, porque a Gradiente registrou antes o iPhone do que a Apple, em diversas instâncias, mas não chegou a ter uma resolução totalmente ampla ainda na justiça. Então, essa questão de você não olhar, né, não fazer uma busca, faça busca na marca também. O INPI tem um site, né, marcas, para você pode fazer busca para ver se aquela marca já existe, já foi registrada no Brasil, tá? E aí, falando, né, a propriedade intelectual é importante, eu estou caminhando para o fim da minha apresentação, mas ela não garante o sucesso comercial, né? Você tem que ver se existe uma demanda de mercado para a sua invenção, né, para que ela se concretize em inovação. Né? Então, alguns casos aqui foi o Google Glasses, né, que foi descontinuado, né? O Fire iPhone da Amazon, que não deu certo, né? O Fire Phone. Aqui, a Cheetos como um protetor labial, então ele teve uma rejeição de mercado para as pessoas não quererem ter no protetor labial com o gosto dos Cheetos, do salgadinho. E tem esse aqui que ainda não está que não é um fracasso totalmente, mas que gerou muito repúdio nas pessoas, o miojo e o doce. Imaginar, né? Pessoas falavam que tinha, assim, que tinha uma sensação ruim de imaginar o miojo, cozinhar ele no leite, ter ele com gosto de chocolate. Então foi assim, invenções que tiveram uma rejeição e não se tornam inovações porque não vão ser bem aceitas no mercado, né? Então, antes de você sair, a API é importante, mas você tem que olhar, conversar com o cliente, ver se tem um espaço para sua invenção mesmo. Finalizando aqui, brincando com vocês, né? Como às vezes uma marca ruim, às vezes pode você fazer uma marca ruim com essa intenção, para gerar uma reação e gerar notoriedade. Então, aqui eu tinha botado até o link do Shark Tank, se vocês forem ver, bota Shark Tank, Boston Lata, eles foram pedir esse aqui é fertilizantes, né? São adubo para planta, numa lata que é diferente, é hermética e tudo, aí você não tem um cheiro ruim, tudo. A ideia era, o cara era vendedor, ele tinha dado errado no primeiro negócio, era ele falavam para ele que era tão bom vendedor que ele poderia até vender bosta em lata. Então ele resolveu usar a brincadeira, né, para poder tentar ter um apelo de mercado e uma divulgação da marca maior. Ele não conseguiu com o Sharks, mas ele conseguiu com uma outra empresa, né, de adubos, e ele está com um investimento e estava planejando aí faturar alguns milhões nessa área. Ele foi atrás de um melhor adubo também, entre outros. Para ver que a marca, ela até às vezes uma marca ruim pode ser intencionalmente desse jeito para criar um apelo. Então, finalizando aqui, gente, o que eu gostaria que vocês tivessem como takeaway message da minha fala, né? Entender de propriedade intelectual é importante para seja qual a carreira que você for. Seja uma carreira de negócio, inovação, profissional de ciência e inovação na indústria, um empreendedor, enfim, para tudo, né? E continuar a pesquisa, é importante você entender de propriedade intelectual. Definir uma estratégia, né, como olhar estrategicamente, proteger os seus ativos, não infringir ativos de ninguém, valorizar os seus ativos, é crítico desde o comecinho, tá? E a propriedade intelectual é uma forma de viabilizar a inovação e atrair investimento, né? Qualquer investidor que vocês vão falar, se seguirem a carreira empreendedora, vai perguntar para você o que é seu, qual que é a propriedade intelectual que você tem, e isso, seu negócio, seu investimento vai ser mais valorizado, ou pode até não ser concedido se você não tiver uma forma, alguma coisa que você possa proteger como uma propriedade intelectual, né? Então, pessoal, aqui está o meu LinkedIn, meu e-mail, espero ter contribuído um pouquinho com o entendimento de vocês, né, e estou aí depois, acho que ou agora, ou depois aí a Cecília e a Carla vão orientar para quem tiver perguntas. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Patrícia. A sua fala traz reflexões para quem está começando a pensar a ciência com base de inovação. Vamos seguir com as próximas convidadas e, ao final, a gente abre um espaço para perguntas e interação.
Agora, dando sequência com um relato de experiência que traz a visão prática e engajadora sobre a conexão entre ciência, tecnologia e impacto social. Convido aqui para a tela Isadora Matiello, empreendedora social, pesquisadora e atual líder da Agenda de Conhecimento sobre Deep Techs na Ulinca. Isadora é bióloga formada pela Unicamp, mestre em ciências pelo Instituto Oceanográfico da USP, com formação em empreendedorismo social pela Stanford Graduate School of Business. É fundadora da Fomenta e foi reconhecida como egressa destaque da Unicamp em 2023. Atualmente, ela é doutoranda em política científica e tecnológica na Unicamp e atua como articuladora de políticas, dados e investimentos voltados ao destravamento das Deep Techs no Brasil. É integrante das redes internacionais Responsible Leaders da Fundação BMW e Skoll World Forum, além de apresentar o podcast Impacto Científico. Isadora, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença. Agora a palavra é sua. Obrigada, Maria Cecília. Obrigada a todos e todas que estão presentes. É um prazer estar aqui, principalmente com outras empreendedoras, né, no palco virtual. Bom, depois dessa aula que nós tivemos com a Patrícia, né, fui anotando aqui várias coisas e fico feliz que depois que eu vou contar que eu protegi a marca da Fomenta, né, então, como realmente é importante tudo isso que ela falou. Bom, gente, na verdade, deixa eu começar aqui a marcar, a minha fala é um pouco mais curta, né, que agora é um momento mais de compartilhar as ideias, né, e quando me chamaram para falar aqui foi muito de trazer essa trajetória profissional e aprendizados, né, então como eu sei que tem um público aqui variado, né, então desde graduação até pós-doc, pessoas que já estão no mercado, começando a empreender, então eu vou tentar fazer um mix aqui do que eu aprendi nessa trajetória profissional, e não só falar de Deep Tech, mas principalmente dessa trajetória empreendedora. Tá bom? Espero que faça sentido para muitos de vocês. Bom, como fui apresentada aí, né, pela minha paixão do mar, eu sou formada, então, em Biologia na Unicamp, mestrado em Oceanografia na USP, e aí eu não gosto de usar muito esses nomes, mas a minha graduação foi mais focada na pesquisa do conhecimento fundamental, né, que muitos chamam de pesquisa básica, e no mestrado eu tive a oportunidade de ter uma pesquisa, entre aspas, mais aplicada, onde eu conheci sobre incubadoras, aceleradoras, eu tinha um problema de mercado para resolver, então a minha pesquisa de mestrado era para resolver esse problema, e isso me deu muita vontade de empreender, né, então, só que naquela época, que era 2014, empreender com o meu mestrado, que seria empreender uma Deep Tech, para mim foi muito desafiador. Então, eu não tinha muito a linguagem, eu não sabia o que era um Canva, como que era abrir um CNPJ, não sabia nada. E meio com a cara e a coragem, fui até num fundo de investimento e apresentei a ideia do meu mestrado, né? E o investidor falou, olha, a parte técnica está ótima, você sabe muito bem, mas a parte de gestão de negócios, né, um modelo, como que você apresenta, você precisa aprender. Então, vai lá, estuda 6 meses e depois volta. E aí, eu fui fazer isso, né, fui fazer essa lição de casa e acabei buscando aí diversos cursos na época de internet, conversar com pessoas sobre gestão e empreendedorismo. E aí, nessa busca, eu acabei conhecendo o empreendedorismo social, negócios de impacto, né? E isso, naquela época, em 2014, conectou muito com o meu perfil, com o que eu estava buscando, né? Se a gente pensa no impacto para a sociedade, para o meio ambiente, está muito conectado também com a biologia, e eu acabei fundando a Fomenta, que hoje tem o nome de Instituto Fomenta, mas só para quem for buscar, mas a Fomenta é um negócio de impacto que tinha, aí depois eu fui entendendo, né, quais eram os problemas das ONGs, do terceiro setor, fui fazer uma imersão, como se fosse uma pesquisa mesmo, né, um número amostral, entender o que era em comum de problemas disso e tentar resolver o problema delas e das empresas que queriam fazer doação
e também continuar algum tipo de relacionamento com essas ONGs por meio da responsabilidade social corporativa. Enfim, assim, a ideia não é contar exatamente sobre o negócio, mas acabei fundando esse negócio para ajudar a fazer a curadoria de ONGs e a educação de gestão dessas ONGs para que as empresas pudessem fazer essa relação com elas, né? Então, as empresas nos contratam para a gente poder buscar essas ONGs e formar em gestão e educação empreendedora e de inovação também. Enfim, só para deixar aqui claro, né, que eu acho que até o professor Newton comentou um pouco sobre de impacto socioeconômico na fala dele, e impacto social, tem muitas formas de explicar, mas, assim, quando eu falar de impacto social aqui, o que eu estou realmente falando que nesse ecossistema que eu trabalhei é sempre o impacto positivo, né? Então, é quando você cria um negócio já pensando que aquilo vai gerar uma mudança, uma transformação social, vai resolver um problema complexo da sociedade ou do meio ambiente. Então, tem que ser explícito desde o dia zero, né? Não que depois você foi entendendo que aquilo pode resolver. Então, é um conceito de negócios de impacto que o fundador, a fundadora já tem aquela intenção de resolver um problema complexo. E aí, depois, aqui está o site para vocês entenderem, e eu quis mostrar um pouco desse empreendedorismo social, porque ele é difícil, né, de medir, é de longo prazo, mas, enfim, a gente conseguiu, né, também fazer um serviço que apoiasse não só ONGs do Brasil, mas também da América Latina, né? A gente chegou em 11 países da América Latina, existe até hoje, né, a Fomenta, a gente apoia mais de 10 mil empreendedores de ONGs, mais de 1.000 organizações e etc. E aí aqui, falar um pouco também, que aí foi na apresentação, que eu não sabia que iam falar sobre isso, mas até por conta desse empreendedorismo social, a própria Unicamp reconheceu, né, como uma forma de uma trajetória profissional com destaque, então achei muito interessante, né, como também a própria Unicamp está vendo esses outros negócios focados em ODS, em impacto social. A gente chegou, durante a minha gestão, né, eu fiquei até por 8 anos lá, foram quase 40 pessoas no time, o nosso foco sempre foi vender para empresas, que a gente chama clientes corporativos, o B2B, nos primeiros anos mais de 3 milhões de faturamento, então pensar, né, 2015, um negócio de impacto, então, sinal que deu certo. Mas vamos lá, né, vamos mostrar um pouco os bastidores. Então, em 2015, a gente começou, em maio, não conseguimos nada de contratos, o primeiro investimento anjo foi em janeiro de 2016, que eu tinha feito as minhas contas erradas, né, depois do mestrado, as contas orçamentárias da minha família, eu e meu marido, assim, então já estava acabando todos os cheques especiais, a gente conseguiu esse investimento anjo, e só em 2018, então foram 3 anos para, de fato, a gente conseguir entrar no break-even, né, ou seja, tudo que entrava de receita, de vendas, era mais até do que a gente gastava com equipe e tudo. Então, as coisas demoram para acontecer, né, e até que foi rápido, porque uma deep tech, ela é mais desafiadora ainda, porque envolve uns custos mais caros, enfim, eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, em 2022, acabei saindo, né, a partir de 2019 houve um grande crescimento, em 2022 eu fiz uma sucessão para voltar a trabalhar com ciência, que esse era aquilo que ficava na minha cabeça. Mas antes, o que eu queria dividir com vocês, né, dessa trajetória empreendedora. Primeiro, os acertos, que quando a gente está na academia, a gente tem muito, está no nosso DNA de buscar estudar por meio de longos programas, né, os diplomas e etc. Eu acho que um grande acerto meu, como eu não tinha opção na hora, eu precisava pagar os meus boletos, foi muito essa coisa de ir fazendo, ir testando, aprender o empreendedorismo de forma autodidata. Não que não seja importante fazer uma pós-graduação de gestão, de empreendedorismo, mas ela não
substitui também o fazer, né? Então, o empreendedorismo é o prático, né? Então, às vezes eu vejo gente muito boa que fala, eu vou fazer uma pós em gestão para depois empreender, e eu encorajo muito de já ir fazendo, porque é assim que a gente aprende na prática também. Outra parte importante foi investir tempo em conhecer melhor as minhas capacidades. Então, eu tinha muita dificuldade como cientista de falar, nossa, mas eu não sei fazer o que o mercado está pedindo, e colocar um tempo para entender que escrever um projeto de pesquisa pode ser traduzido para o mercado como uma gestão de projetos, né? Porque a gente tem que entender o escopo, o cronograma, o custo, e tentar fazer esse paralelo foi me ajudando a criar mais coragem para me expor para esse mercado fora da academia, e abrir o escopo de atuação, né, que no fim, esse meu primeiro negócio não era focado necessariamente em biologia, apesar de eu ajudar ONGs da área ambiental, mas eu acho que eu entendi que aquilo era um caminho para chegar onde eu queria, né, que aquilo seria necessário, então eu abri e não fiquei restrita somente a biotech ou biologia, por exemplo. Outro acerto, eu busquei um sócio complementar, então, na época, não tinha como eu ser cientista, a pessoa que pensava em desenvolver o produto, os serviços para as empresas, e também ser a pessoa das vendas, dos negócios, então foi muito importante uma pessoa que eu confiava e que tinha essa visão de negócios e também um network, então trouxe uma carteira de pessoas que essa pessoa já conhecia para a gente validar, fazer cafezinhos, de ver se fazia sentido aquele modelo de negócio, se tinham pessoas dispostas a pagar por aquilo, e também a gente buscou um conselho consultivo, como tem essa pegada de impacto social, muita gente veio pela causa, né, então a gente não pagava para essas pessoas para participar do conselho, mas cadeiras diferentes, né, cadeira mais financeira, mais de produto, de tecnologia, então, cadeiras diferentes, a gente contou com mentorias diferentes, né, isso ajudou muito no negócio, até também para essas pessoas falarem de nós para quem elas conheciam, né. O empreender, ele é basicamente como um laboratório, então ter essa ideia de testar o modelo de negócio como uma pesquisa científica, né, que essa cultura de teste e erro, eu acho que ajuda muito, nós como cientistas temos muita resiliência, né, de sempre, poxa, não deu certo, mas é um resultado, né, então o que a gente aprende com esse resultado? Acho que esse tipo de perfil é muito interessante para quem empreende. E eu acho que aqui para o público não é tanto, porque como a gente está falando de deep techs, imagino que famílias e amigos não serão os primeiros clientes, né? Mas eu vejo muitas pessoas que estão começando a empreender e foca muito em vender só para a rede de apoio, assim, né? E a gente tem que, de fato, se expor para ter clientes de verdade, que é isso que vai ser sustentável. Os principais erros que eu tive, eu deixei a minha exposição no segundo plano, então até por uma questão de defesa, no início, perfil de cientista mais introspectivo, mais de gostar de ficar em bancada, acabei deixando outras pessoas irem para o palco, irem para reuniões, e aí eu aprendi que nem tudo é delegável, né? A gente tem que aprender a se expor, ainda que seja desconfortável, porque já vai junto com o segundo tema aqui, que eu tinha uma crença que eu não sabia vender, e vender tanto impacto social como deep tech é uma venda complexa, e vai muito dos fundadores, seja técnico ou de negócios, mas conversar sobre isso, criar relacionamento com esses clientes, explicando, porque as pessoas vão entendendo aos poucos. Então, não é aquela coisa que na minha infância eu via, quer pagar quanto, né? Como se fosse aquela pessoa muito desenrolada. Não é sobre isso, né? O vender. Então, a gente quebrar essas crenças nossas. E o principal, que é a gente considerar a nossa saúde mental e física como um dos principais ativos da nossa empresa, né? Então, a gente não pode esquecer disso, porque a gente acaba realmente se infiltrando muito no nosso negócio, a nossa grande entrega, a gente está com tudo ali, mas se a gente não se cuidar, e eu descuidei, eu tive problemas com isso. Bom, queria me envolver com ciência, como que eu ia fazer isso, pude tirar um ano, né, para pensar, por conta
aí do que eu já tinha conquistado com a Fomenta, e eu falei assim, bom, onde que eu posso, o que eu vou fazer agora? Eu volto para o doutorado, já que eu quero trabalhar com ciência, ou eu empreendo uma Deep Tech? E aí, em 2022, para mim, o jeito mais fácil era empreender uma Deep Tech. Meu mestrado era em microalgas marinhas, e eu queria fazer um bioreator para capturar CO2. Só que aí, entre muitos testes e erros, mesmo sendo empreendedora e com o ego de, nossa, empreendi uma vez, vou conseguir empreender de novo, eu tive muitos erros e tive que recalcular a rota e encontrar de novo um meio caminho, né? E aí eu vou contar para vocês quais foram os meus erros na hora de tentar empreender uma Deep Tech. Primeiro, porque é diferente da Fomenta. A Fomenta era uma coisa que você precisava do computador, de ir até as ONGs e fazer na mão, né, os programas e conversar com as empresas, enfim. Um bioreator de microalgas tem que ter insumos, laboratório, tem que ter toda uma questão, então é caro. E aí, eu tentei falar com os mesmos investidores que eu já tinha, né, o network, e essas pessoas não entendiam o que são deep techs, né, e eu estava sozinha, então, assim, eu fiz bem errado, né, mesmo já tendo empreendido ali 10 anos, meio que, acho que eu estava com tanta ânsia de voltar a trabalhar com ciência, e fui testando, fazendo essas conversas sem muito preparo. E a verdade é que é preciso adaptar, né, essa linguagem, e aí, enfim, depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu entendi também que eu já não era mais a co-founder bióloga cientista, agora eu era uma fundadora de negócios, eu já tinha desenvolvido isso, e aí eu precisava achar essa pessoa. E foi muito difícil achar essa pessoa, porque onde elas estão? Não necessariamente é fácil achar no seu programa de pós-graduação ali do seu curso, como que eu abordo essa pessoa. Então, por isso que eu acho extremamente importante eventos como esse, né, que vocês estão participando, porque são esses eventos de pessoas que têm a bagagem científica, que estão querendo empreender, onde existem as trocas importantes, aprendizados, e até esses matchings, né, de cofundadores, tanto de negócios ou de outras áreas diferentes da ciência. Eu não fiz isso, né? Então, eu acho que esse foi um dos principais erros também. Só que, enfim, acho que para mim já estava claro que existia um outro caminho, né? E aí, como já foi falado, eu estou fazendo um doutorado em política científica, que é justamente focada em investimento, em financiamento para esses tipos de inovações. E aí, eu conheci a Ana, que é a fundadora da Wilinka. A Wilinka é uma organização sem fins lucrativos focada em ajudar cientistas a serem empreendedores. Então, a gente ajuda não só em diferentes momentos de vida, né, da organização. Então, a gente fala dos TRLs, né, que são os níveis de tecnologia que está pronta, entre aspas, naquela empresa, pode ser desde a ideia da pesquisa de bancada, ainda é uma ideia, está na bancada, já virou escala, enfim, e a gente ajuda também a articular o ecossistema de inovação científica, né, porque a gente não faz nada sozinho. Então, quais são as Deep Techs, quais são as particularidades das Deep Techs que eu estou aprendendo nesse momento que eu não estou empreendendo uma Deep Tech, mas estou empreendendo uma organização que apoia a Deep Techs, né? Que o tempo é outro, então, obviamente, vocês já sabem, a pesquisa e desenvolvimento demora, mas o mercado também, ele exige um outro tempo, então é importante sempre ter essa linguagem que já linka com o segundo particularidade. A gente precisa conversar com diversos atores, então, fazer uma Deep Tech, não só no Brasil, mas, enfim, a gente não faz sozinho, né? A gente precisa da universidade, dos pesquisadores, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de investidores, de filantropia, pode ter tantos atores envolvidos, então, a gente precisa sempre colocar na nossa cabeça com quem a gente está falando para simplificar essa linguagem, para que essa comunicação seja bem feita, que o diálogo seja efetivo, né? E aí até que os outros entendam que o tempo das Deep Techs é diferente, mas existe um motivo.
Hoje existem novos mecanismos de financiamento, então, como eu comentei com vocês, tem os TRLs, né, do 1 ao 9, então são os níveis de qual é a fase que a Deep Tech está naquele momento, e aí é interessante pensar quais são os tipos de dinheiro para cada fase, né? Será que numa fase bem inicial já vale a pena buscar um venture capital? Não sei, é uma coisa um pouco mais que vai te exigir muito, né? Vai dar muito da tua empresa. Tem tantas agências de fomento, outros subvenções que podem ajudar a te dar um apoio inicial para fazer os primeiros testes e não comprometer tanto da empresa. Estou acabando, tá? Questão também de esse blended finance, que é uma mistura de financiamento que está sendo muito falada no setor, então quem tiver interesse em buscar atores que estão trabalhando com isso, que mistura dinheiro de governo, dinheiro privado, com dinheiro de filantropia, por exemplo, para ajudar essas deep techs no início. Questão de regulamentação, então, é uma barreira para as deep techs. Eu conheço algumas empreendedoras que já têm um produto formatado, mas não consegue pôr no mercado porque ainda está esperando a certificação do mapa, a regulamentação. Então, quanto antes aprender sobre esses tipos de regulamentação e com quem você precisa fazer as articulações é algo extremamente importante. E lembrar que é um desafio global, gente. A gente trabalha com redes de outros países e Deep Techs não é algo novo, uma barreira de investimento, de alto risco só no Brasil, né? É algo global, mas que está crescendo muito, porque a gente está com muitos desafios complexos na nossa sociedade, e para resolver isso, a gente precisa de empresas de base científica e tecnológica e empreendedores cientistas, então, para poder ajudar a resolver esses problemas. Então, acho que finalizando aqui os meus 20 minutos de fala, esse é o recado que eu queria dar. A gente fica à disposição, tanto via o Ilinka, como o Impacto Científico, que tem um podcast que fala um pouco sobre esses negócios, mas também sobre negócios de impacto social, que pode ser de base científica ou não, pode ser as ONGs, para quem tiver interesse, e também pelo LinkedIn. Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Isadora, pela sua fala. É sempre inspirador ouvir como a ciência pode se transformar em impacto real na sociedade. O nosso terceiro momento de conteúdo traz uma perspectiva poderosa sobre a transição da vida acadêmica para o empreendedorismo em Deep Techs, especialmente no setor de materiais e fotônica. Eu convido agora para a tela Adriana Maneira França, doutora em Química de Materiais, com sólida trajetória em pesquisa na área de catálise heterogênea e hoje CEO da Glass Technologies, startup de base tecnológica que vem ganhando destaque com soluções inovadoras no setor fotônico. Desde 2023, a Adriana tem liderado a Glass em projetos aprovados em editais de fomento e programas de aceleração, demonstrando capacidade técnica e visão estratégica para transformar a pesquisa aplicada em negócio. Sua atuação combina conhecimento científico com mentalidade empreendedora e vem contribuindo ativamente para o ecossistema de inovação tecnológica no Brasil. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, nós vamos deixar as perguntas para o final, tá ok? Então, Adriana, seja muito bem-vinda, é uma alegria ouvir essa história. Todos estão vendo minha tela? Me Sim. ouvindo? Tá, obrigada. Então, eu sou Adriana, sou da Glass Technologies, startup que ganhou o prêmio de melhor modelo de negócios na edição do LIF Empreende do ano passado. E hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha trajetória e dessa transição de carreira da academia para o mercado. Um pouco do meu histórico, da minha vida acadêmica. Ela iniciou lá na Universidade Federal de Lavras, onde eu me formei em Química. Em 2015, entrei no mestrado e tanto na iniciação científica quanto no mestrado, eu trabalhei com fotocatálise,
usando materiais modificados com metais de transição. E em 2017, eu entrei no doutorado no Instituto de Química, onde eu atuei no grupo de Fisicoquímica de Materiais e no grupo de pesquisa em catálise. Nessa etapa da minha vida, eu trabalhei com catalisadores porosos, né, materiais porosos, modificados com vanádios, impregnados com vanádio, para reações gasosas. Então, eu sempre transitei na catálise, mas eu tinha uma coisa que eu gostava muito da parte, assim, de fazer o catalisador, caracterizar, então eu ficava muito na parte de materiais. E, enquanto eu estava aqui fazendo meu doutorado, no grupo de pesquisa ao lado, uma tecnologia começava a surgir. No grupo dos fotônicos, na Unesp, no Instituto de Química da Unesp de Araraquara, mais precisamente no Laboratório de Vidros Especiais, o Douglas fazia seu pós-doutorado sob supervisão do professor Marcelo Nalim, e em 2019 ele obteve amostras promissoras de vidro e fibras magneto-óticos que competiam com o que se encontra no mercado. E nos anos seguintes, o grupo continuou investindo nessa tecnologia magneto-ótica, na pesquisa magneto-ótica, né? E em 2021 teve a publicação de patente dessas amostras que o Douglas desenvolveu lá desde 2019, né? E em 2022, a gente já estava com o fomento do programa Cisfóton. Aconteceu a montagem do primeiro protótipo de sensor contendo um vidro magneto-óptico. E no final de 2022, o meu orientador do doutorado, o Celso Santilli, ele me indicou para uma bolsa de pós-doc do Cisfóton, sob supervisão do professor Marcelo. Então, eu passei a integrar o grupo dos fotônicos e o laboratório de vidros especiais. E nessa mesma época, o programa Cisfóton desafiou o Marcelo, e nesse momento o Douglas já era professor no Instituto de Química, então desafiou os dois a criar uma startup para vender essas tecnologias que eles já vinham criando. Então, em 2023, o sensor já tinha um protótipo criado, ele vinha sendo aprimorado pela equipe do CPQD em Campinas, e enquanto a gente já tinha uma tecnologia, a gente sabia várias aplicações para essa tecnologia, para esse sensor, mas não tinha, assim, um foco de mercado ainda. Então, o que eu fiz? No início do ano, eu comecei a buscar por aplicações dessa tecnologia. Então, fui em bases de patente, fui procurando patentes, toda semana eu levava as que eu achava mais interessante para o Marcelo e o Douglas ver, a gente discutia. Eu encontrei aplicação de sensores similares ao nosso, para medir velocidade de trem, para medir qualidade de serviço de soldagem, para motor de rotação, motor elétrico de carro, para detectar vaga de estacionamento. Então, tinha um monte de possibilidades que a gente podia investir de mercado, né? Mas o que mais chamou a atenção da gente eram, acho que umas 3 patentes, chegou a reportar isso, o uso de sensores magneto-ópticos instalados na parede de transformadores de corrente, para fazer o monitoramento ali do funcionamento desse transformador em tempo real. E mais ou menos em maio, junho de 2023, eu comecei a frequentar a incubadora de empresas de Araraquara, onde eu tinha mentorias semanais, comecei a escrever projetos de subvenção para tentar fomento para a empresa, né? Em setembro, foi criado o CNPJ da Glass, então a Glass passou a existir de fato,
E em dezembro a gente teve aprovação no nosso primeiro programa de subvenção, que foi o Programa Municipal de Estímulos a Startups e Empreendedorismo Inovador da Prefeitura Municipal de Araraquara. No início de 2024, eu fui convidada para fazer parte do quadro societário da Glass, e lógico que eu aceitei. E nesse ponto aqui, já não era mais uma bolsa de pós-doc, atividades de pós-doc que eu estava cumprindo. Passou a ser um objetivo de vida, assim. Eu queria ver essa empresa crescer, eu queria ver a Glass acontecer. Então, eu passei a trabalhar mesmo para a Glass. Nesse mesmo ano, eu participei de vários programas de aceleração, de eventos, como o Startup Day, o Energy Day em São Paulo, o Rio Innovation Week. Participei de programas como o Live Empreende, o Granioter, do MCTI, o Start Deep Tech, do Sebrae, e eu aconselho muito vocês a participarem desses programas de aceleração, porque eles têm mentorias que ajudam muito a gente a mudar a nossa cabeça mesmo e fazer essa transição. E uma coisa que eu fiz bastante, que vocês já devem estar aí começando a fazer também, apresentei bastante pitch. No Granioter, eu tinha uma mentora muito exigente, e toda semana eu tinha mentoria com ela. E toda semana eu apresentava o pitch e ela falava, tá ruim. Nunca estava bom para ela, eu fiz várias versões, nunca estava bom, mas valeu a pena, porque eu consegui melhorar muito o meu pitch. As informações de mercado, eu coletei muita informação de mercado, entendi muito o mercado que eu queria atingir, que é o setor de energia, que é um setor difícil de entrar. Então, apresentei no Rio de Janeiro, em agosto, na UFMG, em dezembro. Em outubro, apresentei no terceiro workshop de fotônica, aí em Campinas, onde nós recebemos o prêmio de melhor modelo de negócio. No início desse ano, em janeiro, eu estava um pouco desanimada, assim, pensando se eu estava fazendo boas escolhas para a minha vida, se a Glass realmente estava indo bem. E aí, meu telefone toca. Era o seu Marcos. Seu Marcos, ele estava no evento lá na UFMG, que eu acabei de falar, que eu apresentei o pitch, era o encerramento do programa Granioter, e ele estava lá como investidor para assistir as startups e ver as tecnologias, se tinha alguma que interessava a ele. Ele ligou e falou que assistiu meu pitch, gostou muito da nossa tecnologia, e que queria conhecer a gente, queria ajudar a gente a avançar com a nossa tecnologia. Ele hoje é CEO da Insight Grafeno, uma startup também na área de grafeno, mas como ele está na cidade de Itajubá, que tem a Unifei lá, que é muito forte em engenharia elétrica, e a cidade tem muitas empresas assim nesse ramo do setor elétrico mesmo, ele acaba que tem bastante contato nessa área. Então, ele veio aqui em Araraquara, em fevereiro, conheceu a empresa, conversou com a gente e tudo, levou alguns protótipos do nosso sensor e começou a fazer teste em ambiente relevante. Aqui é uma foto do nosso sensor, ele foi testado em um laboratório que simula uma mini subestação, né? Como se fosse uma mini subestação, assim, em um laboratório. E aí o sensor começou a ser testado de 0 a 900 amperes e estava respondendo super bem e continua, né? Respondendo super bem. Então, agora, o senhor Marcos montou uma equipe que esse sensor, que era um vidrinho magneto-óptico de bancada, desenvolvido no pós-doutorado do Douglas, agora ele vai fazer parte de um sistema de monitoramento remoto de corrente elétrica em subestação. Então, a gente está aí fazendo os testes em ambiente real para fazer todo esse sistema. Além disso, nós participamos do programa Catalisa, na primeira fase, né, do programa de
Catalisa, que foi mentoria, aceleração e tudo, atividades. E agora a gente submeteu a segunda etapa e estamos aguardando o resultado. As principais mudanças que eu notei foi que agora a gente tem a tecnologia pronta, então a gente não precisa mais ficar indo para a bancada, desenvolvendo a tecnologia e tudo. A gente tem que achar o mercado, conhecer o mercado e conseguir implementar ela no mercado. Então, quando eu estava lá apresentando pitches e fazendo mentorias, eu comecei a perceber que só o sensor estava muito pouco para eu chegar e oferecer no mercado. Tanto que, durante o meu pitch que o seu Marcos assistiu, eu, nas minhas etapas futuras, eu falava, eu preciso de uma parceria de alguém que ajude a validar esse sensor em ambiente real e fazer ele virar um sistema de medição. Então, as principais mudanças foram a pesquisa científica já estava pronta, agora eu tive que focar em pesquisa de mercado. Eu até fiz um curso de eletricista aí para entender um pouco de transformador, assisti vários vídeos no YouTube de monitoramento de transformador, manutenção preventiva para entender. Então, os artigos científicos eu já não pegava tanto mais, eu ia mais para as patentes para entender bem a fundo como seria a aplicação desse sensor, onde que a gente ia aplicar, como que a gente ia fazer, para poder chegar no meu cliente e falar, ó, é isso aqui, ele serve para isso. E aqui também, o conhecimento já não é tanto da tecnologia, e sim da aplicação. Além do conhecimento da tecnologia, que a gente já tem, que a gente já foi construindo, agora a gente tem que buscar bastante conhecimento da aplicação, porque na hora que você for levar para o seu cliente, ele quer saber só para que serve, ele não quer saber se tem um vidro magneto óptico, se a constante de Verdet dele é tal, ele quer saber para que serve aquele sensor. Outra mudança, assim, que eu senti bastante, né, que quem está começando acho que deve sentir também, que as apresentações longas, como essa que eu estou fazendo, eu acho ela super longa, de 20 minutos. Ela não existe mais. Agora são pitches de 3 e, no máximo, 5 minutos. Então, você tem que falar tudo que você quer que o seu cliente, que o seu investidor saiba em 5 minutos. E aqui eu trago alguns conselhos, assim, de... se a Adriana, se eu pudesse falar para a Adriana do passado, né? Façam um pitch bem feito, aproveita o programa o LIF Empreende, aproveita as mentorias, façam pitches, mandem para o mentor de vocês, pede sugestão, pede para ele corrigir e tudo, porque uma vez que você tem um pitch bem feito, ele é seu cartão de visita. É ele que você vai mostrar para o seu investidor. É ele que você vai mostrar para o seu cliente. Quando você for fazer uma entrevista com um stakeholder, você vai começar com um pitch. É uma coisa que eu comecei a fazer bastante também. Eu começo a entrevista com um pitch, que aí ele já interage ali com a tecnologia, como que ela vai funcionar, e a conversa fica mais fluida. Então, o seu pitch, ou ele vai atrair, ou ele vai repelir o seu cliente e o seu investidor. Conheçam bem o mercado, conheçam o tamanho do mercado, peguem o máximo de dados que vocês conseguirem, vejam quem são seus concorrentes, se vale a pena mesmo enfrentar esse mercado, ou se é melhor tentar uma outra aplicação. Então, é muito importante saber o tamanho do mercado e ver se o mercado está aberto para novas tecnologias também, né? Porque tem mercado que é muito fechado e é melhor nem tentar. Não tenham medo dos desafios. Os desafios aqui, para quem passou pela carreira acadêmica, os desafios são diferentes, porque na carreira acadêmica, você vai lá, faz o seu material, aí faz um DRX, um infravermelho, para ver se deu certo. Aqui não, você fica o tempo todo sem saber se está dando certo, porque assim, você depende do mercado, se ele vai gostar dessa tecnologia ou não.
isso é bastante desafiador, dá medo, assim, de chegar lá na concessionária e eles falarem, não, isso aí não dá. Eu até tenho uma história, quando eu estava fazendo o LIF Empreende, eu não sei se essa edição vai ter isso também, eles colocavam uma etapa que você tinha que fazer 10 entrevistas com potenciais clientes. Eu fui entrevistar um cara da CPFL, fui entrevistar um moço que trabalhava lá, e eu nem sabia como que fazia para convidar uma pessoa para uma entrevista. Aí o meu mentor falou assim, não, vou te ajudar, vamos entrar aqui no LinkedIn, achar quem que a gente pode conversar. Ninguém me dava moral, mas esse aceitou conversar. Aí falei para ele da tecnologia e tudo. Ele virou para mim e falou assim, não, transformador já tem sensor demais, não precisa mais não. Eu fiquei derrotada nesse dia. Mas continuei tentando, busquei falar com outras pessoas, tive algumas reuniões mais produtivas que essa, né? Então, além disso, busquem os centros de inovação, busquem as incubadoras, comecem a frequentar esses espaços, participar de mentorias, porque isso é o que vai te dar um norte. Se você ficar no laboratório de pesquisa, você não vai ter essa vivência do empreendedorismo, da inovação. Então, busquem as incubadoras e os centros de inovação. E participem de programas de aceleração. Quantos aparecerem? Vão se inscrevendo, vão fazendo, porque cada um tem uma atividade diferente. Você faz aquela atividade, você sempre acaba coletando mais informações e aprimorando seu modelo de negócio. E, por fim, persistam. A fotônica, ela é bem promissora, eu acho que é uma área que traz muita tecnologia para o futuro. Hoje a gente vê que a maioria dos dispositivos eletrônicos estão sendo substituídos por dispositivos da fotônica e tudo, a fibra ótica tomando conta de tudo, os laser, LED, então persistam e vão em frente. Por fim, gostaria de agradecer ao LIF Empreende por toda a experiência que eu tive durante a minha jornada no programa, pelo prêmio que ganhei, e boa sorte para quem vai participar dessa edição. Obrigada. Obrigada, Adriana. Sua fala trouxe um exemplo concreto de como o conhecimento acadêmico pode transformar as soluções de alto valor para a indústria. Cada empreendedor aqui hoje trouxe vários insights das suas experiências. Foi um conteúdo muito rico. Agora, para encerrar esse webinário com chave de ouro, convido agora a Carla Sampaio, integrante do LIF e uma das coordenadoras do programa LIF Empreende. Ela vai apresentar os novos passos da edição 2025, além das formas de participação e novidades previstas. O programa visa transformar pesquisas científicas e desafios da indústria em oportunidades de negócios, promovendo a cultura de inovação na universidade por meio de mentorias, capacitações e conexão com o ecossistema de startups. Carla, seja muito bem-vinda. A palavra é sua agora. Bom dia, pessoal. Serei bem breve, porque nosso tempo está curto. Vocês estão vendo a minha tela, escutando bem? Vocês me escutam? Legal. Sim. Bom, a Cecília já me apresentou, então eu faço parte da equipe do LIF. O Laboratório Integrado de Fotônica, ele basicamente tem por objetivo auxiliar nessa cultura empreendedora dentro da universidade, e esse ano, como é de costume, nós estamos na nossa terceira edição do LIF Empreende, que é o Transforma Sua Pesquisa em Fotônica e Negócio. Esse programa ele é apoiado pela IEEE Photonics Society, e por todo o ecossistema aqui da Unicamp e de Campinas, e também é uma das ações do workshop anual que nós fazemos. Esse ano é o quarto
workshop da indústria fotônica e de empreendedorismo. Basicamente, o programa, ele, além de fomentar o empreendedorismo de base tecnológica, ele também tenta auxiliar os estudantes a criarem essas habilidades empreendedoras. Então, basicamente, o programa ele possui duas modalidades. A primeira é a pesquisa acadêmica. Então, se você é um aluno de graduação, mestrado, doutorado, ou eventualmente você já está no pós-doc ou é professor, e você tem uma pesquisa no campo da fotônica, você pode utilizar a sua própria pesquisa para entrar no programa e criar um modelo de negócio a partir dela, seja para tentar desenvolver uma spin-off ou uma startup. Mas, eventualmente, você não tem nada, você não é da área de fotônica, mas você achou interessante o programa, ou você está na graduação, não está ainda, talvez, na iniciação científica, mas você acha que seria interessante aprender um pouco mais, você pode trabalhar com algum desafio de inovação. Esse ano, nós trouxemos 3 desafios de inovação. O primeiro é o de fármacos e biofotônica, que seria basicamente IA aplicada à análise de dados ópticos. Então, basicamente, a partir desse tema, você com a sua equipe, com o seu time, você tem que tentar criar um modelo de negócio para tentar deixar de uma maneira um pouco mais personalizada, seja a triagem de doenças, assim, você buscar, né, criar um produto que possa auxiliar nesse sentido, ou mesmo criar um modelo de negócio para conseguir desenvolver de uma maneira um pouco mais analítica e de uma maneira mais rápida a busca dos compostos bioativos. O nosso segundo desafio de negócio é na parte de educação e cidadania. Então, utilizar a fotônica, criar um modelo de negócio que possa auxiliar de promover um pouco mais a acessibilidade e a inclusão educacional, seja através de leitores para pessoas com deficiência visual, realidade aumentada, ou mesmo em algum sentido de ambientes mais digitais e interativos. E o nosso terceiro desafio é para cidades inteligentes. Então, como que você pode criar um modelo de negócio para criar cada vez mais uma infraestrutura para criar uma estrutura de uma cidade um pouco mais segura, mais eficiente? A gente sabe que, por exemplo, em Campinas o trânsito não é fácil. Então, como que vocês que são da área de fotônica ou pretendem atuar nessa área, como que você pode utilizar, por exemplo, um sensor óptico mais a IA para conseguir monitorar o tráfego ou auxiliar o condutor dentro desse contexto? Então, a partir do modelo de negócio que você escolher, seja através da pesquisa acadêmica ou um desses desafios que a gente propõe, você pode, então, se inscrever no nosso site, times de 3 a 5 pessoas. Então, o nosso regulamento, acho que a nossa equipe vai subir ainda hoje para quem for acessar o site. Então, basicamente, você forma um time de 3 a 5 pessoas, se inscreve no nosso site. Na inscrição, basicamente, é necessário uma pessoa da equipe só para se inscrever, uma pessoa que vai colocar o nome da equipe, nome dos participantes, uma bio de cada um, e basicamente escolher o desafio que você pretende desenvolver o modelo de negócio, seja um dos 3, ou sua pesquisa, seu artigo, aquilo que você quer desenvolver. A partir dessa inscrição, você vai começar a participar de vários treinamentos, seja treinamento de Lean Canvas, mentoria de negócios, treinamento de pitch. A partir desse terceiro passo, a gente escolhe os 5 melhores que se destacaram durante essas 3 primeiras etapas, e aí a gente começa a trabalhar de uma maneira mais individual com eles. Então, treinamento de pitch individual, e aí, a partir desse treinamento, vocês estando preparados, vocês vão, os 5 melhores são convidados para se apresentarem na final do workshop. Então, lá na final, vocês vão estar sendo avaliados por uma banca de especialistas, inclusive, no passado, esse ano também, a gente teve alguns membros dos Estados Unidos da IEEE Photonic Society, que também avaliaram e puderam também, os nossos participantes puderam apresentar, né, o que está sendo feito aqui no Brasil para o pessoal lá de fora. Basicamente, então, durante todo o programa, assim como a Adriana já comentou, vocês têm a oportunidade de participar de várias mentorias, seja de comunicação, inovação, desenvolvimento de produto, finanças, e esses mentores são colegas aqui da Agência de Inovação da Unicamp, que nos auxiliam todos os anos nessa empreitada. No sentido de prêmios, a gente tem 3 categorias. Então, o melhor modelo de negócio ganha R$4.000, a equipe ganha R$4.000 oferecidos pelo LIF, além de mentoria de negócio pelo LIF e certificado. Também, na categoria participação ativa, os 5 times que chegarem no final, só de chegarem no final, eles já ganham R$500 por time, para incentivar mesmo eles continuarem nessa jornada empreendedora, além de certificado. E também temos uma categoria voto popular. Então, lá durante o evento, as pessoas que estarão lá na plateia, elas vão poder votar naquele pitch que fez mais sentido do ponto de vista que elas estão avaliando. Então, vocês também podem ser avaliados com a categoria voto popular.
Falando rapidamente do nosso cronograma, então as inscrições elas estão abertas hoje já, para quem quiser já pode se inscrever no nosso site, e aí todas as datas, o nosso cronograma está completo lá, e aí em cada etapa vocês vão receber os e-mails com todas as instruções para vocês poderem ir acompanhando o programa, até chegar no dia 24, que é a final presencial lá em São Pedro. Aqui fica o nosso QR Code, para quem quiser se inscrever, e convidamos todos aqueles que têm interesse a poder participar desse ano, que vai ser bem interessante. É isso, então, pessoal, agradeço a disponibilidade de vocês. Acho que a gente tem 3 minutos ainda, né, Cecília? Para quem quiser fazer alguma pergunta. Isso, tem uma pergunta aqui do Paulo Vitor de Souza. Ele perguntou para a Patrícia, quando você diz reconhecimento, o que exatamente isso quer dizer? É um reconhecimento financeiro? E o reconhecimento é amplo, é o reconhecimento, eu quis dizer o seguinte, que a patente ajuda você a ter o reconhecimento do criador, ou do inventor, a sua invenção. Então, você garante que realmente ele vai estar, o nome dele lá, vai estar a garantia de que ele criou aquela invenção. Mas se não, alguém, se você não proteger, alguém pode se apropriar dela, usar ela, e você não ter o seu nome associado com aquela invenção. Esse é o primeiro reconhecimento que a gente fala, é o moral, né, de dar a autoria, a inventoria a quem realmente o fez, né? E o segundo, obviamente, também você pode obter o reconhecimento financeiro se a sua invenção se concretizar em inovação, for comercializada. A gente viu aí, tá vendo casos aqui de outras palestras que já mostraram isso também. Então, é os dois, né? Mas acho que todo mundo, né, quer ter primeiro o reconhecimento moral da sua invenção. Legal, Patrícia, obrigada. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que a gente consegue espaço para mais uma pergunta. Bom, então eu queria convidar a todos para abrir a câmera. O Paulo Vitor, acho que tem mais alguma dúvida. Você quer escrever? Quer falar? Posso falar pelo microfone? Sim. Obrigado, viu, Patrícia, pela resposta. Parabéns, viu, gente, pelo webinário, muito bom. Então, Patrícia, a minha pergunta aconteceu no momento que você estava falando sobre a patente junto à Unicamp, né? E que a Unicamp poderia fazer a venda da licença para usar essa patente, né? Então, a minha pergunta foi mais nesse sentido, assim. Não sei se tinha ficado meio dúbio, assim. Perfeito, não, maravilha, né? Realmente, só complementando, quando a Unicamp licencia uma tecnologia, ela licencia porque a Unicamp não vai vender nada, né? Ela não produz, ela não vai vender. Então, a missão da Unicamp é ensino, pesquisa, inovação e extensão, né? Fomento, inovação e extensão. Então, quando ela licencia para uma empresa, para essa empresa poder concluir o desenvolvimento, né? Porque o estágio de maturidade que chega dentro da academia é pequeno ainda, né? Concluir o desenvolvimento e vender, para que a gente possa adquirir essa tecnologia na forma de um produto ou um serviço, né? Então, por isso ela licencia e aí se ela oferir alguma receita com isso, ela compartilha com os inventores, segundo a política dela, tá, de inovação e de propriedade intelectual. Certo? Obrigado, viu, Patrícia? Imagina. Bom, pessoal, para encerrar, queria convidar todo mundo a abrir sua câmera para a gente fazer uma foto agora no final. Vamos lá. Fiz aqui. Legal, gente. Muito obrigada. Então, chegamos ao fim da nossa programação. Gostaria de agradecer imensamente as nossas convidadas, Patrícia Tavares, Isadora Matiello e Adriana Maneira França, bem como o professor Newton Frateschi pela abertura e a Carla Sampaio pela condução do Life Empreende. Também agradeço... Desculpe,
Também agradeço à equipe LIFE e a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa manhã. A gravação vai ser enviada por e-mail aos inscritos. Em breve, as inscrições para o LIFE Empreende 2025 estarão abertas. Fiquem atentos aos nossos canais de comunicação. Lembrando que nós temos uma página no LinkedIn e também um perfil no Instagram. Desejamos muito sucesso a todos nas suas trajetórias e que esse seja o início de uma nova fase de inovação com base científica. Então, muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigada, Até, pessoal. tchau. Obrigada, boa sorte a todos. Uma dúvida, esse programa vai ficar gravado? Vai sim. E Vai é ficar possível ver pelo YouTube? Sim, a gente vai deixar no YouTube para quem quiser assistir. A gente vai mandar o Eu